Boa noite a todos. Um agradecimento aos trabalhadores da casa, à diretoria, pela confiança. E sempre uma alegria muito grande aqui, principalmente no Auxílio Fraternidade, pelo histórico que nós temos de um dia ter aceitado um convite como esse, que foi feito agora pelo Pedro, para iniciar um estudo. Então, eu sou muito simpático a esse convite e queria reforçá-lo desde o início. Porque muitas vezes nós encontramos na casa espírita um tipo de consolo que atende muito à nossa necessidade em um determinado momento na palestra, nas reflexões que são trazidas aqui nas quartas, nas segundas ou nos domingos. Mas a vida vai nos exigindo cada vez mais, e o estudo é algo que constrói em nós algo um pouco diferente do que as reflexões que nós encontramos na palestra, que com certeza são de grande utilidade. Mas nós somos mais protagonistas no estudo do que na palestra. Na palestra nós precisamos ouvir esses caras que vêm de Santo Augusto, metrópole Santo Augustense. Está quase errado, eu estou quase fora do lugar ideal aqui, se era para ser de fora, porque praticamente é um bairro de Juí, como diria o Garay, Santo Augusto. Então o estudo, foi o estudo que me fez chegar aqui hoje atrás de uma tribuna, mas que também me fez chegar à recepção da casa espírita, a sala de passe, aos grupos de estudo como motivador, enfim. Nós somos convidados às vezes ao trabalho, e o caminho ideal para o trabalho na casa espírita é o grupo de estudos. A nossa reflexão de hoje, ela traz como título algo muito intrigante, até de ter trazido em outras casas espíritas. De vez em quando o pessoal começa a ficar desconfortável na cadeira, parece incomodado com as perguntas que nós vamos direcionar. E eu queria desde já dizer que o objetivo também é esse. É consultar em nós algumas questões para perceber se realmente nós entendemos, nós compreendemos, nós já alcançamos algumas etapas, ou ainda nós carregamos algo que não é uma certeza, é uma possibilidade. E o título é: Deus criou o mal? Essa pergunta, Deus criou o mal? E para poder desenvolver essa ideia juntos, nós vamos precisar concordar talvez em um ponto principal. Deus existe? Será que todos nós acreditamos, entendemos, compreendemos, aceitamos que Deus exista? E é bem possível que alguns de nós não, ou tenhamos algum tipo de dúvida ainda. Não há nada de mais nisso, e talvez, se alguém pense assim, está no lugar certo. Porque quando eu chegava à doutrina espírita, eu também tinha as minhas dúvidas. Mas eu também percebo que outras pessoas chegam e não há dúvida nenhuma. Porque as nossas perguntas são diferentes, as nossas demandas são diferentes, os nossos anseios são diferentes. E alguns de nós temos uma necessidade a mais, com alguns aspectos específicos. Mas nós espíritas, sim, acreditamos que Deus existe. Isso é uma certeza. E convidamos todos aqueles que podem ter algum tipo de dúvida, que acompanhem as nossas reflexões. No Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra publicada por Allan Kardec, em abril de 1857, e ele vai trazer a base do Espiritismo, é ainda a base do Espiritismo e será. No seu primeiro capítulo, ele vai tratar de Deus e das provas da existência de Deus. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, a pergunta número 1, que todos nós conseguimos decorar na doutrina espírita, o difícil é as outras que o Garay decorou. Que é Deus? E é muito interessante, e só a pergunta já nos possibilita várias reflexões. Que é Deus? Ele não diz quem é Deus, e também não diz o que é Deus, ele diz que é Deus. E os Espíritos respondem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em A Gênese, a quinta e última obra básica publicada por Kardec, em 1868,
O codificador dedica um capítulo inteiro que vai tratar sobre a existência, a natureza divina, a providência e a visão de Deus. E lendo e estudando esse conteúdo, o conteúdo espírita que trata de Deus, nós vamos aceitar em algum momento a existência de Deus. Mas nós também vamos compreender que no nosso patamar evolutivo, na nossa condição atual, ainda é muito difícil compreender a essência de Deus. Mas nós podemos conhecer algum dos atributos de Deus. E me chamava muita atenção quando eu começava a estudar isso, porque os atributos de Deus, que a doutrina espírita nos traz, eles são aceitos também pela maioria das religiões. Não há dúvida sobre isso. Que Deus é a suprema e soberana inteligência. Não há nada mais inteligente do que Deus. E que a inteligência divina é muito diferente e muito superior à inteligência humana. Então nós podemos ensaiar um pensamento sobre o que seria, mas ainda também é difícil de alcançar na totalidade, porque nós só temos nós para a comparação da inteligência, e com frequência nos consideramos os seres mais inteligentes de todo o universo, sendo que não conhecemos o universo. E aí já começam as dificuldades que Jesus nos demonstrava que precisávamos combater: o orgulho e o egoísmo. Somos muito orgulhosos em acreditar que tudo de maior e de mais inteligente que existe no universo que nós não conhecemos, e que com certeza alguém já deve ter trazido aqui, falando do seu tamanho, nós pensamos que somos os mais inteligentes. Deus é eterno. Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. Se Ele tivesse um começo, talvez alguém teria o criado, e aí talvez não, esse seria Deus. Ou Ele teria vindo do nada, mas o nada não existe. Então Deus é eterno, olhando para o passado e olhando para o futuro. Deus é imutável. E se Deus mudasse, as leis divinas mudariam, e o mundo ia ser uma bagunça muito maior do que nos parece que é hoje, porque em cada momento viveríamos em uma época de leis diferentes. Por isso Deus não muda, e é por isso que não tem nada tão desconectado de como deveria ser. As coisas são mais ou menos como deveriam ser, ou exatamente como deveriam ser, quando não há interferência ostensiva do homem, que também é co-criador em plano menor, e de vez em quando nós atrapalhamos o funcionamento das coisas, porque Deus nos dá a capacidade de interferir no mundo. Deus é imaterial. E aí é um dos principais motivos que dificultam a nossa compreensão de Deus, o fato de Ele ser imaterial. A nossa inteligência limitada precisa de comparações. Então, quando nós vamos aprender algo complicado, alguém vai nos ensinar algo complicado, começa a fazer analogias. É tipo tal coisa. Ah, isso é tipo aquilo. Começo a pensar. Ah, tá. E vou trazendo as imagens daquilo que eu conheço, das coisas materiais. Os espíritos, quando vão nos explicar sobre o perispírito, que é uma matéria extremamente densa para eles, bastante material, e para nós não é material, é vaporosa, é sutil, já há uma enorme dificuldade, porque a gente não tem com o que comparar. E aí se usam várias analogias. Uma delas o codificador traz, comparando o caroço, o perisperma, a casca dos frutos. Enfim, não é o nosso assunto, mas só para entender a dificuldade que nós temos de compreender as coisas que fogem aos nossos sentidos. Aquilo que nós podemos ver, ouvir, tocar, experimentar de alguma maneira. E aí vem a dificuldade de desconstruir, às vezes, se é que nós precisamos desconstruir a imagem de Deus, mas entender a suprema e soberana inteligência, a causa primeira de todas as coisas, imaginando um senhorzinho já fraco, só dando ordem, escolhendo os seus privilegiados, determinando quem sofre, quem não sofre, quem faz, quem não faz. Os espíritos dizem que nós estamos rebaixando Deus na nossa condição. Então, que exercício fazer para imaginar um ser que não é material, que não pode comparar com nada que a gente conhece? E aí nós vamos ensaiando, imaginar uma luz, uma energia, algo maior.
Estamos caminhando, gatinhando, e é por isso que nós podemos compreender a sua existência, mas não a sua essência, porque a nossa limitação impõe isso hoje, mas é uma situação transitória. Nós compreenderemos melhor a cada encarnação. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus, e isso as religiões aceitam também de uma maneira unânime. Se existisse alguém mais poderoso que Deus, esse seria Deus. E Deus é soberanamente justo e bom. É todo justiça e todo bondade. Tudo que está, Deus está em tudo, é onipresente. E tudo que está acontecendo envolve a justiça e a bondade de Deus. Infinitamente perfeito. Não há sugestão que nós possamos dar para melhorar Deus, porque Ele é a perfeição e é único. As teorias materialistas, elas são muito bem elaboradas e geralmente por pessoas muito inteligentes. E às vezes a falta de argumentos que nós observamos nas pessoas que pretendem, sem nenhuma necessidade de discutir com alguém materialista, um ateu, eles se esgotam muito rapidamente, porque nós acreditamos muitas vezes num Deus que, embora sabendo que nós não possamos conhecer, nós falamos superficialmente sobre os seus atributos, mas nem sempre acreditamos. Nem sempre isso é uma realidade na nossa vida. E aí parece que em algum momento o espírito atrás da cultura da sua religião anterior, que prestou muito serviço a nós, quando nos apresentou, no meu caso, a Igreja Católica, nos apresentou o Evangelho, nos falou sobre Deus, nos falou sobre Jesus. Mas o Espiritismo nos explica de maneira muito mais detalhada. Não precisamos pular a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre Deus. É ali que nós precisamos iniciar, é por isso que está no começo, para ampliar a nossa compreensão, para poder entender o que virá na sequência nas leis morais, na proposta da segunda parte. Nos falta muito ainda sobre isso. Mas Deus existindo, mesmo que num esforço para qualquer um que possa pensar diferente de raciocínio, e conhecendo os seus atributos, nós precisamos entender outro ponto fundamental. O mal existe. Estamos falando se Deus criou o mal. Deus existe. Mas o mal existe. E aí, quando nós vamos consultar a teologia cristã das religiões tradicionais, poderíamos dizer católico-protestantes, elas vão apresentar uma divisão muito clara entre o bem e o mal. O bem, nós vamos resumir aqui essa teoria, claro, mas é conhecida da maioria. O bem viria de Deus e o mal viria de Satanás, de Lúcifer, seja lá o nome que nós quisermos dar. Deus teria criado seres superiores aos homens, essencialmente bons, dotados de livre-arbítrio, e que as religiões chamam de anjos. Deus criou esses seres especiais, não como nós, diferentes. Lembrando que eu estou falando aqui não da teoria espírita, né? Dentre os anjos, um em especial, Lúcifer, o mais glorioso. Já começa a ficar difícil de entender, porque era para ser mais ou menos todo no mesmo patamar, mas tem um mais glorioso. E ele aspirava a ser como Deus, e por isso ele foi expulso do céu. E junto com ele foram outros que o acompanharam. Interessante que nessa teoria, Deus não destruiu esse ser, jogou ele no inferno. Mas se nós observarmos assim, se Deus criou um anjo, ele se tornou Satanás, e Deus o colocou no inferno, e o mal é o Satanás, Deus criou o mal. Se fosse assim, Deus criou o mal.
A doutrina espírita também nos fala de anjos, também nos diz do nosso anjo guardião, nosso anjo protetor, é o mais popular entre nós, mas nos explica que esses espíritos, numa condição um pouco superior à nossa, estão trabalhando ainda na sua transformação, nos acompanham durante a nossa existência com o objetivo de nos ajudar, mas com isso também estão trabalhando em seu favor. Eles não são seres especiais, pelo contrário, passaram por todas as dificuldades que nós passamos e muito provavelmente tomarem em breve. Quando nós falamos da eternidade, breve pode ser 50, 100, 200, 500 mil anos. Nós também vamos estar trabalhando nesse sentido. E aí seremos chamados, talvez, anjos protetores de alguém. Então o Espiritismo nos diz que Deus não criou seres especiais. Nos fala que em um determinado momento da nossa evolução, nós seremos considerados anjos. E não é tão distante mais assim. Mas também nos explica que a evolução continua e acessaremos ainda outras condições na nossa jornada evolutiva, superiores a esta. Então nós temos potencial de anjos e seremos. É uma diferença principal dessa teoria tradicional. O filósofo David Hume, que viveu no século XVIII, ele vai fazer algumas observações com base no paradoxo de Epicuro, que é um filósofo grego que viveu entre os séculos 2 e 3 a.C. E diz o seguinte: se Deus quer evitar o mal, mas não é capaz disso, então Ele não é todo-poderoso. Se Deus quisesse evitar o mal, mas não consegue, Ele não é todo-poderoso. Se Ele é capaz, mas Ele não quer evitar, então Ele é mau. Agora, se Ele é capaz de evitar e quer evitar o mal, como é que nós explicamos o mal? Em 2006, ao visitar o famoso e trágico campo de concentração de Auschwitz, o Papa Bento XVI exclamou o seguinte, palavras dele: onde estava Deus naqueles dias? Por que não se manifestou? Como pôde admitir essa matança sem limites, este triunfo do mal? Lembrando que, a mando de Hitler, 6 milhões de judeus foram exterminados, 1 milhão só em Auschwitz. E nós não estamos aqui fazendo crítica às palavras do Papa. Nós estamos aqui muitas vezes nos identificando com essa dificuldade de compreender o mal. Se o nosso entendimento estiver baseado em dogmas, porque qualquer um sem as informações espíritas que comece a ser questionado por um materialista, por um ateu, sobre determinadas questões, nós fraquejamos. É difícil argumentar. Por quê? Porque no pacote da crença tradicional tem o dogma, tem coisas que nós temos que aceitar sem compreender. E a doutrina espírita, que é a mesma que nos diz que não há aqui entre nós, nesse momento na casa espírita, uma divisão entre superiores e inferiores. Por isso não há hierarquia no espiritismo. Que talvez aqueles que nós encontramos trabalhando na casa espírita são aqueles que se identificaram como os mais necessitados e viram na casa espírita a oportunidade de se melhorar. Já falamos aqui sobre estar internado no hospital escola, que é a casa espírita, na nossa última reflexão. A dificuldade de entender a bondade, a justiça divina, os propósitos de Deus, sem, por exemplo, e nós poderíamos passar o resto da noite falando sobre isso, a reencarnação, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande de ingenuidade em alguns momentos para aceitar algumas coisas. Eu vou contar uma história, talvez alguém muito provavelmente alguém já ouviu, que diz que no início do século XX, durante uma conferência com vários universitários,
Um professor da Universidade de Berlim, ele desafiou os seus alunos com a seguinte pergunta: Deus criou tudo que existe? Ele perguntou para os alunos. E um aluno, de pronto, valentemente respondeu: sim, Deus criou tudo que existe. E aí o professor dá mais uma oportunidade para o aluno e diz: Deus criou tudo? E ele diz: sim, senhor, criou tudo. E aí o professor diz o seguinte para ele: se Deus criou tudo, então Deus criou o mal. Partindo do princípio que as nossas obras são um reflexo de nós mesmos, diz o professor, então Deus é mau. Olha a situação. O jovem ficou calado diante da resposta do professor, e o professor comemorava, mostrava a sua alegria de ter provado mais uma vez que a fé era um mito, um materialista trabalhando pela sua doutrina. Mas outro estudante levantou a mão e disse o seguinte: professor, eu posso fazer uma pergunta? E o professor: lógico, pode perguntar. E aí o jovem ficou de pé, esse outro aluno, e disse o seguinte: professor, o frio existe? E ele disse: que pergunta é essa? O professor disse para ele: lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? E aí o rapaz respondeu para ele: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio na realidade é a ausência do calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. E existe a escuridão? O aluno pergunta para o professor. E o professor respondeu: existe. E o aluno mais uma vez, novamente comete um erro. A escuridão também não existe. A escuridão na realidade é a ausência de luz. A luz pode se estudar, a escuridão não. Até existe o prima de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores que está composta com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber o quão escuro está um determinado espaço? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? A escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. E finalmente, o jovem pergunta ao professor: senhor, o mal existe? E o professor respondeu: é claro que existe. Nós acabamos de falar no começo que existem estupros, crimes, violência, assassinatos. Todas essas coisas são o mal. E o estudante respondeu: o mal não existe, senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé, como o amor, que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter presente Deus nos seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Esse é o suposto diálogo de Albert Einstein com um dos seus professores. E eu digo suposto porque quando se pesquisa a vida de Einstein, e muito me interessou durante uma etapa da minha vida, a vida de Einstein, nós vamos encontrar teorias de que Einstein era ateu. Mas quando nós vamos pesquisar a base dessa teoria, nós encontramos um Einstein que conhecia um Deus ou acreditava numa energia ou numa força diferente daquela que o seu povo, os judeus da época, acreditavam. E aí nós podemos dizer que Einstein estava na frente, porque ele já não percebia
também na questão religiosa. Da ciência nós não precisamos dizer, né? Porque ele percebia ou sentia que no universo havia uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas que muito provavelmente ele não via na imagem de um velhinho. Então o Einstein, que acreditava num Deus como acreditavam os judeus da época, não existiu. Mas isso não quer dizer que ele é ateu. Porque desconstruir esse Deus antropomórfico, que é o Deus com a figura humana, e construir um Deus presente em tudo, é um passo adiante no entendimento de Deus. E isso não é ser ateu ou não acreditar em Deus. Os materialistas poderiam ouvir a história e nos dizer que se o mal é a ausência do bem, e se Deus é todo bondade e todo amor, e nós dizemos aqui que Ele está em tudo, então, naquele momento, Deus não estava em algum lugar, se Ele é a ausência do bem. E a própria literatura espírita vai nos trazer como a ausência de Deus em alguns momentos, como nós vamos ler na sequência. Mas também vai ter os espíritos nos respondendo a Kardec, que o que nós chamamos de mal é a ignorância do bem. Então, mais uma vez, nós nos reconstruímos diante da teoria materialista. Porque não é a ausência do bem no sentido de que não existe naquele lugar, é a ausência do bem nos olhos daquele que não consegue enxergar o bem por ignorância. Nós nascemos caindo, tropeçando, aprendendo a caminhar, fazendo um monte de coisa estranha, desajeitada na nossa infância, porque naquela condição de ignorância temporária nos faltam alguns recursos, mas depois nós alcançamos um outro estágio e já não nos atrapalhamos com as mesmas coisas, porque já não somos mais ignorantes daquele aspecto. Então o mal é a ausência do bem, ou melhor, é a ignorância do bem. E é muito interessante nós observarmos que 11 anos antes do nascimento de Einstein, em 1868, Kardec faz uma comparação muito parecida em A Gênese. Ele diz o seguinte: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Ou quando nós ignoramos o bem, forçosamente as consequências dessa ignorância se apresentam e nós identificamos como sendo o mal. 400 anos antes de Cristo, Sócrates já reconhecia a origem do mal. Em uma das suas frases ele nos diz o seguinte: existe apenas um bem, o saber. Existe apenas um mal, a ignorância. Nós desconhecemos a realidade e por ignorância nós nos equivocamos muitas vezes. E o Espiritismo nos apresenta isso com consequências diferentes, muito claras. Porque é diferente quando nós conhecemos, nós temos aquela competência, nós já aprendemos sobre aquilo e por um motivo qualquer, por razão do nosso livre-arbítrio, nós optamos em fazer diferente. São coisas distintas. Sócrates, além ainda, afirmava que ninguém faz o mal porque quer, mas por ignorância. Olha só quanto conectado. Ninguém erra voluntariamente. Para ele, somente o ignorante não é virtuoso. Todo homem que conhece o bem é virtuoso. E ser virtuoso para Sócrates era conhecer as causas e os objetivos das aflições, permitindo então essa vida mais virtuosa na direção do bem. O que é que a doutrina espírita faz por nós? Se não é apresentar a causa ou as consequências dos nossos atos, nos abrir a realidade, nos tirar da ignorância e deixar que nós façamos as nossas escolhas agora com informações. Porque pelo menos aqui eu só recebo
o papelzinho com mensagens que me esclarecem e me direcionam no bem. Eu nunca recebi numa casa espírita o que eu posso ou eu não posso fazer. O roteiro das coisas que eu tenho que... a roupa que eu tenho que vestir, o tamanho do meu cabelo. Eu nunca encontrei. Mas as consequências que eu vou encontrar pelos atos que eu vou fazer. Sócrates defendia que a melhor forma de viver era cultivando o próprio desenvolvimento. Poderíamos dizer, acabando com o mal em nós, acabando com a nossa ignorância, e não com a do outro, como algumas vezes a gente pretende, né? Resolver os problemas do mundo, consertando o mundo, e não me consertando. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ele vai nos dizer em parte da resposta à questão 135 do livro Consolador, que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus em virtude de representar um desvio do homem. Nós poderíamos insistir ainda, provocando esse desconforto nas reflexões que envolvem Deus e a existência, o não e o mal. Que se o mal é resultado das imperfeições do homem e o homem é a criação divina, se Deus não criou o mal, pelo menos criou a causa do mal. E se Deus houvesse nos criado perfeitos, o mal não existiria. E novamente em A Gênese, Kardec nos esclarece: se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito às leis do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que ele pertença ao fruto desse, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. Quando nós temos consciência, nós enfrentamos e nós somos mais responsáveis, e as consequências são diferentes de quando estamos na ignorância. E acompanhando a ideia espírita, nós podemos concluir que se fomos criados todos simples e ignorantes, e embora por ignorância nós possamos permanecer um tempo afastados do bem, a marcha da humanidade deveria estar caminhando sempre na direção e na evolução e do bem. E é o que nos parece às vezes que esse gráfico ele está no sentido pleno do bem, é o que nós vivenciamos, é o que nós percebemos. Nós estamos só evoluindo, a sociedade está melhorando, e por encontrar às vezes confrades espíritas propagando ideias de que as coisas estão piorando, não dá mais, está ruim, está feio, meu Deus, no meu tempo como é que era, no tempo do meu pai, no tempo do meu avô, foi que eu fui buscar recurso e já trouxe aqui numa outra reflexão, mas essa já há 5 anos atrás, a opinião de um cientista, e foi do canadense Steven Pinker, doutor em psicologia experimental pela Universidade de Harvard. E ele publicou um livro em 2011 onde ele comprova que o planeta nunca esteve tão pacífico quanto nas últimas décadas. Os Anjos Bons da Nossa Natureza é o nome do livro. Desconheço se o canadense tem religião. E tem tradução para o português esse livro também. E segundo ele, no período anterior à Idade Média, só que Pinker vai fazer uma leitura do mundo como está, pesquisando tudo que nós temos de recurso desde o início. E o início do mundo, para um diagnóstico se está melhorando ou está piorando, não é a nossa infância recente, seja ela de 50, 100 anos atrás. Não é os tempos dos nossos pais e dos nossos avós. Isso significa milhares, milhões de anos atrás a nossa evolução começou. Nós somos espíritos milenares trabalhando pela nossa evolução. E 50, 100 anos atrás, quando nós queremos identificar se o tempo era melhor ou era pior, talvez nem encarnado nós estivéssemos nos preparando para esta encarnação. E ele vai dizer que no período anterior à Idade Média, até 46% das pessoas morriam de forma violenta. 46% das pessoas morriam de forma violenta, provavelmente assassinadas. Nós nos matávamos, nós nos exterminávamos. Metade das pessoas que morriam
antes da Idade Média, morriam de forma violenta. Durante a Idade Média, 15% das pessoas morriam de forma violenta. E no século XX, apesar das guerras, dos genocídios, de tudo que nós conhecemos e desconhecemos, apenas 3% das pessoas morreram de forma violenta. Se não significa que nós estamos melhorando, então precisamos outro parâmetro para descobrir como medir. Talvez seja a primeira encarnação que nós não estamos nos matando, olhando para trás do princípio. E isso é a característica da nossa caminhada evolutiva, porque agora que nós paramos de nos agredir tanto fisicamente, nós temos um pouco de tempo para refletir sobre outras questões, sobre as agressões morais, sobre as agressões que nós estipulamos para nós mesmos, os ataques mentais, sobre a auto-obsessão, sobre as dificuldades que envolvem a nossa encarnação. Isso são sinais de transformação. A doutrina espírita nos esclarece também que nós vivemos a transição planetária, que este mundo de provas e expiações transforma-se nesse momento, inicia-se ou está em andamento, caminhando para um mundo regenerador. E muitos de nós que vivemos neste mundo, mas nós precisamos lembrar que vivemos em 2 níveis, em 2 planos, em 2 dimensões, na dimensão dos encarnados e na dimensão dos desencarnados. E alguns irmãozinhos têm sim nesse momento uma última oportunidade, talvez, para absorver e entender a importância de estar encarnado e aprender nesta escola para evoluir. E aí, nós temos oscilações que nos parecem melhores e piores dentro de um curto período de tempo. Mas nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, queremos resumir ao mundo a nossa existência e as nossas observações. Talvez aquilo ainda mais primitivo que nós observamos hoje já não faça parte do mundo de regeneração, porque quando nós não conseguimos nos transformar, nós seremos realocados em um planeta de acordo com a nossa condição, ou numa condição inferior, onde lá nós poderemos contribuir com aqueles que habitam, como já aconteceu também no nosso planeta. Nós poderíamos também falar sobre isso, mas há conteúdo espírita disponível. E se nós perguntar para um trabalhador da casa espírita do que é que aquele louco de Santo Augusto estava falando quando ele disse que alguém veio para cá para nos ajudar, eles vão indicar uns livros aí que vai esclarecer sobre isso. A nossa intenção não é propagar uma ideia conformista, então está melhorando, vamos ficar paradinhos esperando as coisas se transformar. O Espiritismo aponta caminhos, o Espiritismo nos dá ferramentas para que nós possamos iniciar imediatamente a obra que ainda falta na nossa construção interior, a nossa reforma íntima. O que o Espiritismo faz por nós é isso, ele não faz para nós, ele nos auxilia que nós façamos em nós. Assim como também não é possível, e nós já devemos ter observado que nós não conseguimos mudar o cônjuge, o filho, o irmão, o pai, a mãe. Mas quando nós perdemos muito tempo tentando mudar eles, nós deixamos de trabalhar naquele que realmente pode ser mudado pela nossa iniciativa, que somos nós mesmos. A missão principal nesse planeta somos nós. Em paralelo, de mão dada, nós vamos auxiliando e sendo auxiliados. Mas nós precisamos trabalhar na nossa obra, na nossa transformação. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, e para a questão 642 é muito interessante que o irmão X traz pela psicografia de Chico Xavier, que na noite anterior, a pergunta que eu vou ler aqui, que Kardec elaborou, influenciado por uma reflexão, quando Kardec soube de uma história que Lutero havia em sonho consultado a situação do paraíso, se não me engano. Kardec, impressionado com aquilo no sono, em desdobramento, ele é levado a regiões muito tristes, de muita dificuldade, de muito sofrimento. E durante essa jornada, narrada por irmão X, ele vai interrogando o espírito que o acompanhava sobre que tipo de doentes e que tipo de pessoas estavam ali, que mal elas haviam feito. E o título da mensagem, me lembro agora, é Consciência Espírita. E os espíritos que ele encontra lamentando e sofrendo.
eram os que se diziam cristãos, que conheciam o Evangelho, tiveram a oportunidade de sair da ignorância e optaram por não fazer. A mensagem também de Irmão X no início, ela fala sobre a quantidade de espíritos espíritas que chegam na espiritualidade dizendo estar arrependidos. E ele diz ainda algo do tipo que parece que os espíritas nunca estão felizes. Eles vêm na comunicação dizer que fizeram pouco, a gente reconhece, mas o cara fez tanto. E ele está dizendo que fez pouco e lamenta o tempo perdido. Quando nós conhecemos, quando nós estamos fora da ignorância, nós precisamos aproveitar, acelerar a nossa jornada, e isso é prazeroso. É prazeroso. E aí os amigos às vezes dizem pra gente: mas vai de novo na casa espírita? Agora lá em Juí? Não tem um tempo para ti? Não é assim que eles nos dizem? Que tempo maior para nós do que ir ao encontrar as ferramentas que podem auxiliar na nossa jornada e na nossa transformação. Então esta oportunidade, ela pode nos oferecer uma condição de prazer. É divertido, nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de nos melhorar, é prazeroso, dá alegria, é o tempo que nós dedicamos para nós, é o tempo que nós buscamos para nos melhorar. Mas a questão que inspirou Kardec a 642 é a seguinte: basta não praticar o mal para agradar a Deus e assegurar um futuro melhor? E eles dizem: não, não basta não fazer o mal. E dizem: é necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem que não praticou. E é por isso que às vezes nós mandamos depoimentos, nós espíritas da espiritualidade, dizendo que nos arrependemos do tempo perdido. Porque quando a gente solicita nas orações que Deus nos auxilie na nossa transformação moral, Ele nos manda imediatamente as oportunidades, mas às vezes Ele manda na hora do jogo, da novela, da festa. E a gente até ora, mas não faz assim às vezes para ir. E depois nós nos arrependemos e lamentamos o tempo perdido, porque ainda nos atrapalhamos com os prazeres do mundo. Aquela certeza de que Deus existe e é tudo aquilo que nós descobrimos que Ele é, parece que ela não vibra às vezes em nós. E como é que nós fazemos vibrar? Orando e vigiando. E não há vigilância maior do que estarmos na casa espírita ouvindo uma palestra, do que estarmos num grupo de estudos, aprofundando cada vez mais, tirando as nossas dúvidas. E não é de maneira mágica, porque às vezes a gente aperta o orientador, não encontra na hora o livro, precisa voltar a estudar e achar para poder resolver, mas é prazeroso, porque nós nos auxiliamos. E nós vamos entendendo, e tudo aquilo vai se revelando de uma maneira mais clara. E aí nós vamos viver com uma certeza que pode efetivamente nos ajudar. E não mais como aquela crença que às vezes tem origem na religião anterior, que eu digo que sim, existe, mas eu não invisto muito tempo para compreender como funciona isto que eu chamo de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós gostaríamos de contribuir com este desconforto às vezes, de colocar para pensar sobre Deus, mas principalmente porque a doutrina espírita nos auxiliou durante muito tempo e vem nos auxiliando a que essas reflexões, que às vezes são desconfortáveis, elas se revelam com o passar do tempo como ferramentas muito importantes. Então às vezes nós estamos tranquilos na nossa vida e a vida vai nos surpreender, e este recurso inicial, esta primeira parte do Livro dos Espíritos, bem compreendida, vai nos auxiliar, porque teria terminado a necessidade de refletir se nós concordamos que Deus é justo e bom.
nós teríamos certeza absoluta no início que o mal não existe. Mas nós acreditamos em Deus ao mesmo tempo que acreditamos no mal e na força do mal. E aí tem uma coisa que não fecha nessa matemática. Trabalhemos pelo nosso conhecimento, pela informação, acolhendo aquilo que nós já podemos compreender e correndo atrás daquilo que ainda não conseguimos compreender. Porque o Espiritismo é consolo, sim, mas é também esclarecimento. E nós buscamos equilibrar o consolo e o esclarecimento, para que só nos consolar não nos deixe inerte, e que só conhecer não nos deixe sem trabalhar, sem nos transformar. Obrigado aos irmãos pela atenção. Mais uma vez obrigado a essa Casa Espírita, este Ponto de Luz, pela oportunidade, e esperamos poder ainda estarmos juntos aqui estudando ou trocando ideias na palestra. Muito obrigado. Esta providencial ausência de luz, sintamos-nos envolvidos pelas boas companhias espirituais que habitualmente se fazem presentes na nossa vida, mas que nem sempre percebemos ou nos deixamos perceber. Aqui é momento precioso para que nós, com o pensamento em Deus, infinitamente bom, justo e misericordioso, Criador de todas as coisas, sintamos o envolvimento que os benfeitores, amigos, trabalhadores deste lar de amor, deste hospital de almas, aproximando-se de cada um de nós, transmitindo o encorajamento necessário para superar as dificuldades que a vida nos apresenta, como resultado dos tempos outros em que Deus deixava-nos distantes de nós. Roguemos ao Pai, agradecidos pela vida e por mais este dia que Ele nos concede, por estarmos em meio às lutas deste planeta, de provas e expiações, porque é o resultado de havermos um dia arrependidos do mal praticado. E assim buscando no conforto do Pai, o Filho pródigo que somos todos nós, retornando a casa, para vencermos as nossas tendências más. Sabendo que o Pai jamais abandona seus filhos, deixando-nos sentir a presença amorosa do Pai através dos seus mensageiros, fortalecendo-nos para enfrentar a nós mesmos na transformação moral necessária para a conquista da felicidade e tanto almejamos.
estas energias amorosas, balsamizantes, todo o nosso ser. Vamos rogar ao Senhor da vida, ao querido amigo Jesus de todas as nossas horas, para que do pequeno bem que existe em nós, diante de tantas dificuldades que ainda nos defrontamos, que este bem se transforme num bem maior, cimentado no nosso interior, amparado pelo amor do nosso Pai, para que possamos, nós envolvidos deste bem, deste carinho, também externar e envolver a todos aqueles irmãos iguais nós outros, que tanto necessitam do nosso olhar carinhoso, do nosso abraço fraterno, sejam eles familiares, sejam eles irmãos anônimos que transitam por esta casa do Pai. Vamos envolvê-los com todo o carinho, com todo o amor, com toda a solidariedade e benevolência, para rogar ao Criador que eles também sejam felizes, que todos nós sejamos felizes nesta existência, que este amparo envolva a todos nós, a todos os irmãos que passam pelas dificuldades da vida. Vamos também solicitar a espiritualidade amiga que envolva o nosso irmão Emerson em boas energias, em energias de perseverança na divulgação da boa nova do Cristo, que ele possa, juntamente com seus familiares, estar envolvidos na paz, na harmonia, e que possa também retornar ao seu lar em segurança, na companhia dos bons espíritos. Que muita luz, muita paz envolva os nossos corações neste momento, o nosso agradecimento pela participação de todos nestes momentos de criação da energia, da paz, da harmonia e da coragem, envolvendo a todos. Que todos tenham uma boa semana de muita harmonia nos corações e nos esforçarmos para melhorarmos a nós mesmos. E que isso assim